Uma sociedade digital, estamos aqui de volta. Já estava com saudade, a gente ficou um tempo aí sem falar com vocês, mas a gente voltou aqui. Eu, André Ricotti, do MBA Kids, sempre um prazer. Sempre com as minhas amigas, a Ieda e a Patrícia, mas hoje só com a Ieda da Cápsula Digital, né, Ieda? Da Cápsula Proteção de Dados, a Patrícia está em BH, comendo pão de queijo, Alguém né, gente? tem que passear. Alguém tem que passear, né? Mas vocês já devem ter notado, a gente tem aqui uma super convidada. Hoje a gente está inovando com convidados, né? E super obrigado, Evelyn. Imagina. Evelyn Alves, não vou nem... o currículo da Evelyn já é tão complexo que eu não vou nem me arriscar, vou pedir para ela mesmo se apresentar, porque é super bacana. E, de novo, super obrigado por estar aqui com a gente. Imagina, eu que agradeço o convite. Então, boa tarde a todos e todas as pessoas. Eu me chamo Evelyn, sou pedagoga, professora. Atualmente estou em transição aí da carreira, né? Porque eu trabalhei como professora durante um tempo e agora eu vou para um cargo de gestão, pensando na educação profissional, mas ainda dentro do ramo da educação, pensando na pedagogia. Atualmente eu atuo também como palestrante, eu escrevo, a gente vai se aventurando por aí, participo de alguns espaços, né, de comissões da OAB, pensando em educação, pensando raça, pensando gênero, e também participo da aba, pensando criança e adolescente, justamente conectando com o que eu já faço da vida, né, que é a educação, que é o fazer mesmo, porque eu estudo direito, então imbricar o mundo jurídico com a educação, esse movimento que eu estou fazendo. Que legal, só Evelyn. Isso tudo. Não, super bacana. O papo legal delas. É verdade, faz parte. Vamos. E depois a gente vai, me lembra, a gente vai colocar tudo lá nas primeiras mensagens, os canais, tudo bonitinho, para o pessoal também poder seguir. Uhum. E, Evelyn, na verdade, essa nossa ideia, quando nasceu, né, a gente se conheceu, fez esse trabalho junto, quer dizer, eu trabalho numa escola, eu trouxe aqui para o Rio uma escola de empreendedorismo para crianças e jovens, por uma preocupação que eu tenho com educação também, né? Eu já sou pai de 3 filhos, já sou avô de 3 netos, Que então bacana. isso sempre me preocupou muito, né? E aí com a Ieda e a Patrícia, que também tem um trabalho super bacana para escolas, enfim, aí a gente decidiu montar a Sociedade Digital. Sociedade Digital, que tem acho que esse propósito realmente de pensar nessa nova sociedade, né, olhando sim para esses jovens que estão na educação, com esse bombardeio de tecnologia que está acontecendo, nova forma de pensar, e uma série de dificuldades, né, até dos pais, de como entender da educação, enfim. E aí, com tudo que você contou, você quase que é dona da sociedade digital, né? Você olha para tudo isso, né? Então, acho que a gente vem falando um pouquinho, só para você saber, a gente falou nos últimos sobre... a gente foi falando sobre toda a parte de abandono digital, e aí a gente estava agora falando bastante sobre inteligência artificial, por N razões, né? Mas voltada por esse lado. No último a gente falou um pouco até da parte mais técnica, exemplos e tal. O que é, né? Nós contextualizamos o que é inteligência artificial para quem estivesse escutando saber como que ela trabalha. Porque muita gente fala, é um robô, não é um robô? Isso. Então nós contextualizamos, mas agora a gente queria focar mesmo para a parte da educação. Como que anda, né, a inteligência artificial no setor educacional, né? O uso da inteligência artificial, né? E eu, para parar de falar, eu juro, né? Mas queria aproveitar você aqui, acho que primeiro até para te ouvir um pouquinho sobre a educação de uma forma geral, acho que seu lado pedagoga e até, quer dizer, você falou que está transicionando, quer dizer, como é que você está enxergando todo esse momento da educação, e aí a gente entra um pouquinho no uso de tecnologias, inteligência artificial também. Enfim, fica à vontade, aqui não tem regra, não. Que bom. Então, eu acredito, né, e pensando no meu lugar de professora, a gente, enquanto professor, partilha muito na sala dos professores, justamente para entender como anda a educação na nossa sociedade. A gente tem o Plano Nacional de Educação, que ele prevê que a educação ela seja de uma maneira plena, de uma maneira integral. E pensar integral é pensar o indivíduo dentro da sociedade, é pensar nas complicações e, né, nas questões socioemocionais, e é pensar também no desenvolvimento do conteúdo que o professor vai fazer, né, esse movimento dentro de sala de aula. Infelizmente, a gente tem hoje uma precarização dessa educação. Então, o valor adequado, devido, infelizmente, a gente não tem isso sendo valorizado nem dentro da sala de aula e não por parte dos colegas, mas também
por onde as crianças têm andado. Né? Porque a gente tem, eu recebo, por exemplo, a minha última turma, ela tem 7, 8 anos de idade. Né? Algumas crianças já diziam para mim, tia, eu vou estudar para quê? Eu vou ser TikToker. Sim. Né? Então, isso é uma questão de que forma os responsáveis estão vendo a educação como um caminho que abre portas, né, profissionais e também pessoais. Porque quando a gente pensa aí a pedagogia, pelo menos eu pensando a pedagogia, ela me transformou, ela me constituiu hoje a mulher que eu sou. Antes da pedagogia, eu era uma pessoa que problema de todo mundo, mata todo mundo, é isso e pronto. Mas depois da pedagogia, eu vivenciei um outro processo, porque para além da filosofia da educação, para além da sociologia da educação e todos os movimentos que a gente estuda dentro da faculdade, foi mesmo mergulhar na sociedade nessa transversalidade dos temas. Porque a educação não é somente eu ministrar o conteúdo de filosofia, de sociologia, não é só isso. Existe uma entregar série... por entregar, né? Exato. Então, se for para isso, eu pego um livro e passo o livro, é só isso e pronto. Mas no meio disso tudo, vão surgir perguntas de crianças de 7, 8 anos de idade que, se você não estiver debruçado nos temas sociais, você não consegue dar conta disso. E aí, que tipo de ser humano você forma? Porque a educação, ela tem essa importante missão de trazer seres humanos melhores para a nossa sociedade. Então, a primeira coisa que eu pensei quando eu saí da faculdade de pedagogia foi de que forma eu vou conseguir, e aí vai ficar até redundante, mas de que forma eu vou desenvolver esse sujeito que vai chegar até mim, seja na gestão, né, para onde eu estou indo agora, seja na sala de aula, seja passando como a Ieda, como você, como eu vou desenvolver esse movimento educativo. E aí, se hoje eu não tenho um pensamento fundamentado para compreender que a educação ela é importante nesse processo, eu não consigo formar um indivíduo de maneira integral. Eu não vou conseguir olhar para aquele ser humano que chegou à minha sala de aula e não está a fim de assistir aula. Aquele dia ele não quer. Sim. E aí? O que eu vou fazer? É um ser humano assim como eu sou. Quando eu vou partilhando com as minhas crianças, eu sempre falo, olha só, eu não sou detentora de todo o saber. Essa ideia do professor como detentor do saber, ela já caiu. A gente hoje participa como um facilitador dessa aprendizagem. Então, para esse movimento acontecer, eu preciso compreender que papel a educação também tem na minha vida. E aí eu sempre puxo brasa para minha sardinha, eu digo que a pedagogia deveria ser a primeira formação de todo mundo. Para a gente compreender que essa ciência da educação, que é uma ciência, não é algo que eu vou ali pegar... É o direito, né? Só que a gente fala, direito medicina mas exatamente. Educação, né? É uma ciência. Então, é a gente compreender, é pegar essa ciência e entender que eu tenho um papel muito importante na vida dos meus estudantes, eu tenho um papel importante na vida dos meus liderados, eu estou no papel de sempre formadora. E a educação, ela é isso. Então, é um projeto precarizar a educação, porque aí essas pessoas que estão nesse papel de formadores, eles vão desestimulando, e aí voltam àquela ideia, né, que Freire ele discutia sobre isso, sobre a questão de não transmitir o conteúdo. Então volta àquela ideia, não, é só esse conteúdo aqui que você tem que transmitir e tá tudo certo, é essa a palavra. E quando na verdade não é isso que a gente faz na sala de aula. A gente vive uma série de processos ali dentro da sala. Então, hoje, pensar a educação é pensá-la como uma ciência que transforma a sociedade. Se eu não pensar a educação como uma ciência, eu vou me render aos projetos que tem de precarização a essa mesma educação. Faz muito sentido o que você está falando. Interessante. Eu não tinha nessa visão assim sobre a pedagogia. Eu acredito muito na educação como realmente a base do... Porque para mim algumas coisas que você falou, eu vou até pegar, vou dar um pouco a minha visão ali, mas são criação de valores, são criação de estruturas. E o que eu vejo, eu estava conversando sobre isso agora essa semana com o pessoal, falando um pouco sobre... A gente vive uma onda muito grande de analfabetismo funcional, né? E eu estava falando, a minha visão, pode estar errado, mas vou me arriscar aqui, que eu estava falando justamente isso. O problema é que as bases estão ruins. E isso, às vezes, não tem nem... isso não é um cunho econômico, social, não. Isso infelizmente, é uma visão errada geral, porque eu tenho... O seu trouxe algumas coisas muito interessantes, né? A gente até estava discutindo uma reportagem que a Ieda trouxe, né, sobre... Eu passei para ela também, as crianças. Os heróis mudaram, né? Os pais, eu vejo pais que eles estão olhando para a escola como se a escola fosse a educadora, e para mim a escola ela não é a educadora, ela é a criadora de conteúdo. Então, para mim, o certo seria o pai e a mãe
formar nessa criança, né? Não sei se você concorda, né? Mostrar a importância que é a escola, para que aí na escola ela absorva o máximo possível e o educador faça isso que você falou, ele crie esse ser humano. Mas a base tem que ser de casa, né? E não, eles estão jogando para a escola uma responsabilidade que não é dela. E aí o que acontece? Aí eu tenho uma teoria que sai até um pouquinho disso, que, né, esses jovens eles são uma nova... Muitos jovens são novos seres humanos diferentes nesse planeta, que não são mais os passados. É uma outra discussão que a gente pode ter uma outra hora. E eles precisam de um olhar diferente, né? Mas eles vão se virar. O problema é esse, eles dão um jeito. E aí, a gente até já conversou num podcast aqui, né? O pai e a mãe às vezes estão discutindo essa história que agora não pode ter tela, mas aí deixa ele ver um YouTube... E aí a educação, o que é certo e errado, ele está assistindo do youtuber. Nada contra o youtuber aqui, não é isso. Mas isso eu brincava na minha casa, eu falava, mas eu quero ou não quero. Eu falei, o que você quer ou não quer, eu não sei. Mas aqui você vai... Até você ter bases para você dizer realmente que você quer ou não quer, a gente vai... Não sei se é melhor ou pior, mas vai ser a base vai ser aqui, né? Fui criada assim, inclusive, sem falta. E aí, por isso que eu falei que às vezes até eu não vejo essa discussão, eu pelo menos coloco isso, não é nem econômico, porque você vai ver em classes menos favorecidas, estão na escola pública, o princípio é muito parecido, eles também não querem absorver, não respeitam o professor, e você vai em escola particular, maior, mas eles também não... Então, existe um problema, para mim, um passo atrás, realmente, né? Não sei se faz sentido isso. O professor está sendo muito credenciado da importância dele, né? O professor deixou de ser aquela figura que era antigamente. Você recordava aquele professor que você teve na infância, que te inspirou. Infelizmente, isso está acontecendo porque a gente estão sendo substituídos. Eu não sei nem se ele... Eu diria até que estão posicionando ele errado. Estão esperando coisas do professor que não deveria ser do professor. E aí parece Também, né? É engraçado você trazer isso, porque eu questiono muito essa ideia. A gente tinha, há um tempo, uma pedagogia assistencialista. E parece que essa pedagogia, ela retorna. Então, quando eu chego à educação infantil, que eu não entendo que aquele professor ele está ali para desenvolver as questões motoras, sensoriais, cognitivas daquele estudante que está ali na educação infantil com 3, 4 anos, eu reduzo esse papel do professor. Eu acredito que a nossa sociedade ela não tenha compreendido com exatidão qual é a importância do professor. E se compreendeu, existe uma abertura, que aí eu não sei dizer de onde vem, né? Existe uma abertura aí para poder ter uma intervenção no trabalho de alguém que estudou para aquilo. Eu participei de um congresso do sindicato e falava sobre a violência contra os educadores. E a gente falava, um rapaz levou a questão do grupo do WhatsApp. Gente, eu tenho pavor do grupo do WhatsApp. Pavor. É uma terra bem perigosa. Nossa, todo mundo vira professor. Todo mundo é professor. Você pega a prova que você não gostou. Especialista de qualquer coisa. Caramba! Você pega a prova daquele estudante que foi mal. Meu filho não tirou a nota que eu queria. E todos os amiguinhos tiraram a nota mais alta. Eu vou pegar a prova do meu filho. Eu vou levar. Olha aqui o que a professora fez, que a professora isso. Isso é uma violência. Antes de responder, antes de buscar, até discutir, entender se ela tem alguma coisa a fazer, ela exatamente. Já te expôs no nível... Pois é, e as pessoas acham isso muito natural. Também, só que os pais às vezes não se percebem. Mas eles estão expondo os filhos dele também, porque... Né? Para que chamar atenção para aquilo? E aí, naquele momento, e na verdade, assim, é um grupo que a gente não participa, é um grupo que a gente fica sabendo porque alguém vem contar, porque se compadece. A gente sempre tem um ou dois pais, assim, que são nossos parceiros nesse sentido, que acham um absurdo, porque é isso. Tá tudo bem contestar a prova, tá tudo bem, mas precisa ser dessa forma, porque o que vai acontecer? Essa professora não sabe de nada. Então, ela não fez isso. Até o caminho tá errado já, né? Eles já estão ensinando o caminho errado, exatamente. Né? E as crianças ouvindo aquilo. Eu não tenho dúvida, você iria recebê-la, ouvir, entender, explicar. Isso. Não, eles preferem fazer esse movimento para dizer, olha aqui, o que fez? Não fez, não entregou. Não. Caramba, a gente tem reunião para isso, para poder expor, para poder conversar, para você entender por qual motivo o professor tomou tal decisão. Sim. E é isso que vocês estavam falando aqui. Na minha época era do mesmo jeito. A professora vinha, fazia a fala da professora era lei. Se eu chegasse à minha casa reclamando da minha professora, eu é que tomava uma bronca, porque ela que sabia de tudo, não sou eu.
Então, hoje a gente vive, e eu acredito, assim, eu entendi essa questão de... não tem uma questão de classes, a gente não tem. Eu fui mediadora da escola pública e, assim, eu via questões que, misericórdia, eu ficava muito preocupada. Não tô aqui igualando ou tirando peso, mas eu só quero dizer que se a gente tentar resumir a isso, você está perdendo... Sim. Eu vou depois te dar um pouquinho o que você colocou do porquê, mas daqui a pouco eu falo. E aí, dentro disso que você trouxe, eu acredito que acaba se servindo desse projeto justamente porque a gente precisa de professores que façam aquilo que eu determino. Eu estava brincando que daqui a pouco vai chegar um currículo, olha aqui, meu filho vai ter que aprender isso e isso, toma aqui. Aí o planejamento que a gente faz, em dezembro tem gente trabalhando. Se eu não estivesse na escola, por exemplo, não tivesse saído da escola, eu estaria trabalhando com os meus colegas de trabalho, fazendo planejamento de curso, fazendo, na verdade, plano de curso, planejamento de aula. Não acontece à toa, né? Sabe, a gente está ali trabalhando, nós estudamos para aquilo, aí vem uma pessoa e diz, não, isso aqui que ele tem que aprender, você já deu isso, já deu aquilo, e aí entra a questão da pedagogia assistencialista. Então, a gente perde o nosso papel, e aí em qualquer escola, seja ela privada ou não, a gente perde, e eu concordo com essa questão, que não tem questão de classe. A gente perde isso por quê? Porque tem alguém dando entrada para esse projeto acontecer. Então tá tudo bem falar do professor lá no grupo de WhatsApp, tá tudo bem você levar o currículo, não passa mais pela coordenação. O pai vir, né? Mas como esse pai chega? Eu fui uma vez questionada porque a avaliação formativa, quando a gente pensa em formativa, a gente está pensando no sujeito, naquela criança desenvolvendo e até que ponto ele está desenvolvendo bem. Eu fui questionada porque a criança tirou menos, porque outras crianças eram piores, e aí por que você deu menos? Não, eu não dei menos. A seu filho, ele não faz isso, ele não faz isso, ele não faz isso. Tá aqui sinalizado que ele não faz. Não, mas não é possível, meu filho... Sabe, é como se a gente estivesse nessa... É negativa, né? Eles estão negando que o filho deles pode ser igual ou tão bom quanto melhor. E qual é o nosso papel ali, então? O que eu estou fazendo? Será que eu estou ali para cuidar somente? Porque o cuidado, ele vem, não tem jeito. Ainda mais com crianças menores. Isso acontece. Lógico. Eu estou ali, eu estou à frente. Você não vai simplesmente entregar aí? Não, 22 crianças, eu vou deixar 22 crianças. Ah, não, o problema é de vocês, conteúdo desse. Não é isso que eu faço. Só que se você tiver que ir tão profundo em cada um, é completamente impossível. Isso, tanto que eu entendia quem era cada aluno meu, justamente para entender, olha, esse aqui, não, ele é assim, mas ele também é assim, porque às vezes o pai chega martelando a criança, né? Mas a criança tem outras questões que elas precisam ser analisadas, que a gente é um pouco de tudo. É igual advogado, você é um pouco de psicólogo, você é um pouco... E as crianças falam quando pegam confiança. Então, eu acredito que acaba se servindo desse projeto, porque para a sociedade hoje, e aí eu deixo até uma provocação, qual assim, é o papel do professor para você? Eu ia até te pedir depois para fazer essa pergunta. Qual é o papel do professor para você? Porque assim, a gente tem aí uma ideia, né, de estudar, com todo respeito a advogados e médicos e tudo, porque aí a gente tem uma parceria, mas caramba, ninguém vai questionar o medicamento que o médico vai passar para a sua... Mas eu acho que se você me permitir, eu tenho Ieda sabe, eu tenho um outro podcast, um outro assunto que eu gosto muito, que chama Pensamentos e Transformações, e falando da mente, que eu e uma psicóloga, a gente discute várias situações de saúde mental, realmente, que eu sou apaixonado por esse assunto. E uma dos pontos que você colocou, vou te dar um pouco a nossa visão, não seja certo ou errado, o que está acontecendo é que você tem uma faixa de pais aí em que, infelizmente, como a minha amiga Leila fala, né, por traumas não resolvidos deles, eles não vão aceitar... eles ainda estão resolvendo deles. E aí chegou uma criança que eles estão cuidando, então eles não conseguem aceitar. Esse exemplo que você deu da mãe que entrou lá, são traumas dela que ela está fazendo, porque ela não entendeu ainda o papel dela de mãe naquele momento de plenitude, que agora eu tenho um ser humano. Ela ainda está se resolvendo como ser humano e tem. E o segundo, que é algo que eu, pelo menos, trabalho muito, cada vez mais, e eu vi que você contou um pouquinho de você nessa linha, a diferença de você para algo que você não poderia ter sido foi a hora que você decidiu que dentro da sua cabeça eu vou ser a minha melhor versão. E foi que você até usou o termo agora, né? O pai fica querendo, mas os outros foi melhor. Mas não é com o outro que você tem que comparar.
Aí olha vem as redes sociais que viram comparativos. Você não é, isso aqui tudo é fake. É tudo, mas o tempo todo você está sendo comparado. E você não está ensinando que ele tem que se comparar a ele mesmo. Né? Olhar para as virtudes, para os defeitos que o professor, dele, para as qualidades. a professora, ele é um parceiro fundamental nessa história. Mas não, ele quer que você resolva o problema que ele não consegue. E aí, se você diz que o filho dele... E eu imagino como... eu estou trabalhando um pouco com escola, num volume muito menor. Eu já tive algumas situações com mães, tudo. E é muito assustador o que você ouve, né? Porque são coisas assim... vem sempre a agressão primeiro, né? Até se chegar no problema e a gente quer ajudar, né? Mas se é algo que eu não resolvi comigo mesmo, como é que... Né? E eu gosto muito de esporte, né? Eu sempre falo com elas aqui. Eu vejo o papel do professor como aquele super técnico que você contrata. Ele não vai te ensinar a jogar o esporte, ele vai te ensinar as melhores jogadas, as técnicas. Você já tem que ter... Você já tem que ter vindo. Você já tem que ter vindo com alguma coisa. Ou teve um lá. Geralmente tem um técnico que, vamos chamar assim, pode ser até o pai, a mãe. Eu estava vendo a história do Beckham. O pai dele fez isso. Foi o cara que treinou com ele, gerou a base. Depois ele teve que passar para alguém que sabe dar o próximo salto, que é o professor, né? Bem. Mas parece simples falando assim, né? Se a psicóloga vai falar com a mãe escuta. Mas se é a professora, já vê de outra forma, porque está achando que está comparando o filho dela com o resto da sala. Acho que é muito isso também, né? Porque o psicólogo não. O psicólogo ele estudou, mas o professor vai questionar meu filho. Não acontece isso, Ellen? Muito, Eda. E aí eu fico assim, pensando... às vezes dá um desânimo, porque a gente é ser humano. Você estudou a beça para aquilo, você busca outras formações, pós-graduação e tudo mais, e você fica, caramba, não, peraí, estou satisfeita aqui, vou buscar mais. Só que quando entram essas outras questões, você fica, gente, mas por quê? E aí você começa a ver as outras áreas. Não, é engraçado, o médico ninguém questiona, o advogado quase ninguém questiona. Por que as pessoas estão questionando o meu fazer? Né? E sempre aperfeiçoando, mas por quê? Super compreendo, e aí dentro do que você trouxe, a gente tem um boom aí, por exemplo, de transtornos né, em relação à aprendizagem. Eu compreendo, eu começo a minha reunião de responsáveis assim, maternar e paternar não vem com manual. Eu super entendo isso. Só que a gente precisa criar esse laço de parceria, porque senão a gente não vai conseguir caminhar. Sim. Então, se eu não compreendo que o professor ele pode ser meu parceiro, porque... eu já ouvi mães, uma mãe chegou para mim e falou assim, Evelyn, ainda bem que eu não sou ciumenta, porque teve uma atividade na escola e a criança, porque assim, eu me envolvo muito com as minhas crianças, essa ideia de que, não seja amiga do seu aluno, gente, olha, se depender de mim, já era. As crianças voltam na minha sala de aula para pedir conselho, né, ajuda ou acadêmica ou não, assim, eu tenho essa relação com as minhas crianças. E uma mãe chegou para mim e falou assim, Evelyn, ainda bem que eu não sou ciumenta, porque ia ter a noite do cinema... Ia ter o cineminha na escola e pediram para levar pipoca, só que eu não como pipoca, né? Esporadicamente, porque eu tenho uma alergia à pipoca. E a minha criança... Pipoca é tudo de bom. Mas cinema é um caos para mim, que meu marido tá lá com aquele pipoca cheirosíssima, eu não posso comer. Mas a minha criança porque queria levar pipoca para mim, mas como vai ser? Mas a tia Evelyn não come pipoca. E aí, como é que vai acontecer? Ela falou assim, mãe, posso levar um chocolate para a tia Evelyn? Então, assim, mas por que isso se criou? E aí, uma coisa que a mãe falou, que eu prezo muito, Henri Vallon vai dizer isso. Se eu não crio uma relação, um vínculo afetivo com as minhas crianças, com as pessoas que eu estou formando, a aprendizagem ela não vai ser plena. Concordo. Então, se eu não desenvolvo essa ideia do afeto, de te ouvir, de entender que isso que você trouxe é bem relevante, vamos ver se conecta a esse conteúdo, que é o que eu faço com eles. Não importa se tem 7, se tem 8, se tem 10, eu preciso ouvi-los também, porque é isso. A gente está vivendo numa era digital. Eles estão mas o Google... Se nós o chat GPT, né? Que agora é o chat GPT, não é nem o Google, né? Se a gente não estiver... A inteligência artificial faz por mim, eu não preciso mais fazer. Isso aí. Se eu não estiver nessa conexão, eu perco meus estudantes. Então, ela falou assim, vou levar, você leva o chocolate então para a Evelyn. E ela falou, Evelyn, o que eu percebi é que ela conseguiu aprender algumas coisas com você. Ela diz, nossa, eu aprendi matemática com a tia Evelyn. Olha que eu sou de humanas, gente. Eu sou humanas demais. Exatas para mim, eu preciso estudar para poder desenvolver com as minhas crianças. E ela falou, conseguiu aprender a matemática com você. Mas por quê?
Porque eu não tenho um afeto com a matemática, mas eu vou estudar para desenvolver. Mas é muito mais porque eu criei esse vínculo com eles. Então, se eu também não crio esse vínculo com os meus estudantes, como eu ouço às vezes colegas, tem que ser rígida, tem que ser dura. Mas eu posso ser firme, como eu aprendi nessa escola que eu trabalhei. Eu posso ser firme e eu posso ser bondosa e tá tudo certo. Sim. Eu posso fazer isso, as duas coisas. Tanto que eu falava, tá tudo bem, vocês querem gritar nesse momento? Ok, mas agora, quando eu olhar e pedir para parar, é para parar. E era o que acontecia. Então, se a gente não desenvolve essa questão do vínculo afetivo com as crianças, a gente não vai ter controle, muitas vezes, do que eles estão, né, ali pesquisando, porque eu saí agora de uma escola que eu era professora do Fundi 1, mas eu já dei aula para o Fundi 2 e para o médio. São os adolescentes, que eu também sou muito apaixonada. Essa etapa da adolescência, para mim, do não ser, né, de você não entender o lugar que você está, para mim, eu acho assim, apaixonante demais. E eu era professora de desenvolvimento socioemocional. Então, se eu não tenho essas crianças, né, que a gente acaba chamando eles de crianças, se eu não tenho essas crianças comigo, é ali no celular, aula rolando, e aqui, a atenção deles é muito difícil. Zero. Então, eu preciso criar esse vínculo. E aí, é um recado, é uma parceria da escola, dos responsáveis conosco, enquanto docentes, mas também é a nossa parceria docente com os nossos estudantes. Não é possível criar hoje uma aprendizagem significativa se eu não crio também esse movimento de vínculo. E isso é tão verdade. Nesse papo que a gente teve no outro podcast, a gente falou um pouco sobre isso também. É que eu vou até acrescentar pegando o que você falou. O papel da escola para a criança, de uma forma geral, ele é um papel de socialização, de começar a socializar. Porque, olhando até na perspectiva de psicologia, né, quer dizer, a criança vai até uma determinada dela dentro do núcleo de casa, que ela vai receber amor, segurança, limite, aquilo tudo, começa a ter base de valores, porque são pequenos. Bolha, né? Só que ela tem que sair da bolha. Então a escola, só que não é essa visão que os pais têm de que agora eles vão começar a socializar. E aí eu concordo com você, é super... Que lindo se essa criança ela teve preocupação com você, não teve medo, porque ela não tem que ter medo, porque se ela tiver medo da professora do Fundamental 1, com 25 anos ela vai morrer de medo do chefe da empresa. Então, com 16 anos, ela vai estar extremamente com medo das coisas e aí pode começar a tomar caminhos extremamente perigosos. Sim. Então, pelo contrário, o ponto só não é responsabilidade do professor, da professora, fazer criação de uma base de valor. Quer dizer, se ele chega lá e te xinga, e eu já vi uma vez um pai e uma mãe, alguém não conhecido, perguntou assim, mas por que ele faz isso? Eu olhei e falei, desculpa, porque vocês devem fazer. Não tem... Porque a criança replica. Né? A criança é só um HDzinho limpo que ela veio e ela começa... Então, né? Mas a criança ela não para. Eu falei assim, então, avaliem isso o que vocês estão fazendo dentro de casa, porque ela é só um reflexo de vocês, né? E o papel da escola é essa... adorei o que você falou, porque não vejo problema nenhum. Pelo contrário, que coisa boa, né? Porque a minha filha mesmo, quando ela foi efetivada tal, ela estava com uma situação e aí eu virei para ela e falei assim, chama seu chefe para conversar. Ela, o quê? E aí eu mesmo me coloquei, porque a gente como pai, o pai, né, acaba às vezes impondo essa coisa do seu limite e tal. E aí eu te falei, não, filha, é normal. E foi difícil. Aí ela fez, voltou e falou assim, pô, pai, foi excelente. Olha aí. Então, por que isso não ter desde a... Né? Por que não chegar para uma criança e dizer assim, sua nota não foi bem, você vai pegar a prova, você vai conversar com a professora para entender por que... Cria você um plano de ação com a professora. E tá tudo bem. Você falou a palavra-chave, plano de ação. A criança tem que saber se expor, tem que saber falar, tem que saber se comunicar, né? Porque lá na frente ela vai precisar disso na vida. Como é que ela vai barganhar um aumento de salário? Como é que ela vai competir com outro colega num projeto? Dizer, olha, essa fase aqui não está certa, essa aqui... não pode ser o que eu ouvi uma vez de um amigo que ele falou assim, depois você resolve com o psicólogo. Eu falei, então, cara, essas feridas não se fecham. E aí, um último ponto para a gente entrar, que você tocou, que eu achei legal, eles estão com muito acesso à informação, né? Então, o controle que os pais tinham lá atrás, acho que até um pouco a minha geração, né? Assim, a nossa, a gente ainda podia... Hoje não tem. Hoje eles... Né? Aquilo que eu brincava que o pai... minha filha, eu tive meu momento de pai-herói, né? Como isso funciona? Eu respondia qualquer coisa. Hoje, quando ela fala um negócio que eu vou tentar, ela não, pai, já vi aqui, era isso. Assim.
E aí eu queria começar a te perguntar um pouquinho como é que tem sido, né, para você e como é que você vê como é que essa entrada da tecnologia dessa forma avassaladora na educação, né? Como é que vocês têm visto isso aí e pensado isso? Então, eu particularmente gosto muito, né? Porque eu acredito que seja uma grande aliada às nossas metodologias em sala de aula. Palavra-chave, né? Aliada, a gente já falou isso da última vez. Eu acho assim, eu acredito. Agora, a gente precisa pensar na consciência desse uso. E como eu faço esse uso dentro da sala de aula, porque eles já chegam falando isso. Teve um dia que eu esqueci um termo. Algum termo, eu estava falando sobre um conteúdo, eu esqueci um termo. E eu falei, gente, não, minto, falei que ia criar uma poesia para eles, porque eu também escrevo poesia. E eu falei assim, vou fazer uma poesia para vocês. Só que não estava me dando um lapso de criatividade. E eu fiquei, gente, peraí, eu vou criar. A criatividade vai surgir. Aí uma criança chegou para mim e falou assim, tia, coloca no chat GPT. Olha bem. Falou para mim. Aí eu olhei para ele e falei assim, mas como assim botar no chat GPT? A poesia é algo intrínseco, vem aqui, ó, de dentro e tudo mais. Não, tia, coloca lá a palavra que você quer e aí coloca com o que você quer rimar e ele vai dar a poesia para você. Então, assim, acho perigoso. Assim. Acho perigoso nisso, porque enquanto eu estou ministrando os conteúdos de filosofia para que eles trabalhem essa capacidade de pensar, eu tenho o chat GPT pensando por eles. Então, acredito nela como uma aliada, mas também acredito que seja bem perigosa. Foi simples, né? Bota uma palavra e a palavra vai dar. Não é assim. Também uma não palavra é assim, só também não é assim. Também a tecnologia, não é assim. se você não der o comando correto, ele não vai entender, ele vai falar o que ele está sentindo, que ele não é o que vem de você. É isso. Né? E eu, assim, fiquei horrorizada, confesso, porque eu não imaginava jamais que ia surgir chat GPT. Eu imaginava qualquer outra metodologia digital, menos o chat GPT. Eu não imaginava mesmo. Quando ele veio, e é uma criança assim, que tem um transtorno, mas é uma criança com uma capacidade cognitiva assim. Sim. Agora, organizacional, nem tanto, que acaba afetando. Mas cognitiva, essa criança, ela é rápida. Só que, ao mesmo tempo, quando ele falou isso, eu falei assim, mas como é que ele veio falando do chat GPT, poesia no chat GPT? E eu não consigo imaginar, não, peraí, eu vou criar uma poesia, vou jogar no chat GPT o comando para eu fazer isso. Não, porque eu acredito na poesia com esse movimento interno. Então, igual a música também, né? Exatamente. Levar pra música igual também. a música. Tem coisas que não vão substituir. Isso. É arte. Você é falou a palavra arte. certa, é uma e arte. aí, quando eu percebo esse uso inconsciente, aí eu vejo como um problema. Agora, para a questão de diário, questão de lançamento de frequência, o plano, tudo isso, tudo bem, né? Aquelas atividades burocráticas, né? Que te tomam tempo, fazer um calendário, fazer uma... Isso aí é para isso. Eu concordo com essa ideia do digital. Embora eu tenha colegas muito antigas, né, que acabam vendo como um transtorno. Não acaba vendo como algo que vai beneficiar. Mas também depende de como isso foi introduzido. Essa escola que eu trabalhei, eles davam formação de tudo. Então, a gente tinha formação, projetos com Google para não sei o quê. Chat Falou GPT, uma coisa importante, Gemini. né? A escola está dando muita formação para os professores, que também é outro ponto, né? Sim, até de precisa, parar, né? não pode parar. Não pode. Porque o professor está na sala de aula. Quando ele não está na sala de aula, ele está em casa corrigindo prova, fazendo plano de aula. Sim. E que horas que ele vai se capacitar? A escola tem que dar também um suporte. Essa escola era maravilhosa, porque a escola tem uma parceria com a Google Education, né? É bem legal. Assim, a gente tinha muita formação, muita mesmo. Todas voltadas para esse momento assim, de criar coisas novas, de trazer algo, né, diferente para a sala de aula. Mas eu acredito que pode sim ser uma grande aliada. Mas a gente tem que ter um certo cuidado, né, para perceber até que ponto a gente não perde a nossa mão. Do uso de celular na sala de aula, só para as atividades pedagógicas ou nos casos excepcionais, né? É isso também, é um pouco sobre isso. É para dar tempo deles também pensarem. Que em casa eles vão usar. É fato. De qualquer forma. Né? Como a gente usa também, eles vão usar, mais ainda. Mas na sala de aula, eles vão estar em grupo, eles vão estar ali, né, se comunicando. A Ieda... Eu sou do meio de tecnologia também, sou um entusiasta de tecnologia e concordo com você. O ponto que a gente já discutiu e eu acho que você também concorda, é inevitável, não dá para mais lutar contra isso. Não tem como. O que eu vejo é que aí tem infelizmente tem que dar um passo atrás, né? Foi o que você falou, tem que se respeitar mais a posição do professor, tem que investir nele, que você deu exemplo agora, e tem que começar a pensar nessa educação do futuro, porque
Eu até nessa minha turma do MBA, a gente terminou agora um período, e aí eu dei uma aulinha só sobre inteligência artificial. Expliquei um pouquinho como era e tal, porque qual é o grande ponto, até que eu falei para eles, a grande situação, ela é super interessante, mesmo para isso que você falou. Eu concordo com essa parte da arte, mas vou tentar só colocar meu ponto. Só que ela subiu a barra para todo mundo, né? O cognitivo ele piora mais ainda, porque antigamente a gente até tinha desculpa, né? Vou pegar o seu exemplo com todo respeito. Você falou assim: eu não consegui fazer agora porque não veio a criatividade. Não, agora você tem ele para ajudar, só que você vai ter que fazer uma poesia bem muito melhor, porque a base em si ela vai. Então eu não sei bem como, estou aqui até também dividindo com você. Eu acho que tem que começar a se pensar a educação com o uso disso, mas para ele estando. Não, porque o grande medo não é a inteligência artificial que vai dominar a gente, é a gente que domina a inteligência artificial. E usar para o nosso. Eu vou dar um exemplo que eu uso, por exemplo. Estava até falando, eu tinha que fazer uma apresentação para os pais sobre empreendedorismo e tal. E começar a fazer aquele negócio num PowerPoint e tal, dar um trabalho. Não. E eu tenho uma inteligência artificial hoje que eu boto a ideia, mas é assim, eu gastei uns 40 minutos, escreve voltando. Ela me criou uma base, eu peguei a base, mudei ali uns 40%, e aí eu me foquei em estudar para passar aquilo ali. Então, esse é o ponto. Eu usei ela para reduzir meu tempo, não para fazer, não para por uma tarefa que me tomava tempo e às vezes não era. Então tem muita coisa assim que é difícil a gente mensurar ainda, né? Mas eu acho que a gente tem que olhar, e aí eu volto para os pais de novo, porque isso vai começar a acontecer em casa, né? Porque, por exemplo, eu no caso do empreendedorismo tem me chegado muitas crianças assim ou histórias de crianças que são extremamente já estão cobrando dos pais. Não, você está gastando, você está fazendo, isso é caro. Eles estão vindo com eles têm uma mentalidade diferente, né? E não estão recebendo nenhum apoio em casa disso, né? Então aquela coisa que antigamente a gente tinha que ter a casa própria. Agora eles acham que não, que se você investir o dinheiro da casa própria e morar de aluguel, vale mais a pena, porque aí você vai poder usar esse dinheiro para outras coisas. E aí só que aí o papel nesse ponto, o papel do educador é fundamental, né, do professor, né, para ajudar a fazer eles pensarem com a cabeça própria, porque senão tem muita gente. O efeito manada. Não, é a história lá do vídeo que você mandou da reportagem. Sim. É muita gente dizendo que você pode fazer, tudo é fácil. Né? Isso é um problema. Tudo acontece. Só para contextualizar, o vídeo foi falando, as crianças falando que ganhavam mais do que os profissionais médicos, ou seja, um médico que leva quantos anos para estudar, e crianças vendendo curso. Crianças vendendo curso, exatamente. É o que a gente estava até falando, que caracteriza como um trabalho infantil. É um trabalho infantil. Então, você está assim, normalizando essa ideia de que, criança trabalhar. Porque é isso, TikTok faz uma dancinha, é engraçadinho. E engraçado, a gente discutia isso muito na faculdade, né? Da gente adultizar o processo da infância. E a criança, ela acaba perdendo esse time de que ela é criança e, aqui que você pode ser adolescente, que é esse não lugar, aqui você vira adulto. Ela perde isso, porque ela já começa na dancinha do TikTok, ela começa com essas pegadas. Porque pega esse dinheiro e faz isso, não sei o quê. Então, isso é um problema. Só que isso, para trás disso, começa a vir ansiedade. Exato. Porque essa construção tem uma outra construção por trás de entender que, né, para eu subir um muro, eu vou ter que colocar um tijolo. Eles acham que não, eles acham que o muro vai ter que subir sozinho. Né? E aí, você falou isso, né? Até no comportamento, isso é preocupante. Eu tinha uma criança que ela abria braço para mim e... Qual é, tia? Que não sei o que eu... Entendi. Eu abro o braço para você. A gente até conversou com isso lá no outro podcast. Eu abro o braço para você, eu desrespeito você. Não consigo entender. Daqui a pouco a gente conversa que eu não consegui entender, não. E aí ele vinha... Não, tia... tá abrindo o braço de novo. Tô entendendo, não. Acho que os meus olhos estão me traindo. Tô vendo coisas. Eu fazia assim para eles. E aí ele começou a se corrigir. 7... Quando eu fui ver o histórico dessa criança, vive em Roblox, jogando vários jogos online. A ideia deles eles marcavam, eles tinham um grupo no WhatsApp para poder marcar quando eles iam jogar. Tinham crianças que viravam a noite jogando. Então, assim,
a gente não compreende, né? Mas aí pensando aí na questão do psicológico, como isso afeta também no comportamento infantil. Tá tudo bem, gente, ter a tecnologia, tá tudo bem a criança ter acesso, mas até que ponto... problema que gera. Exato. Até que ponto esse acesso tem sido construtivo? Eu acho que a gente precisa pensar por aí, né? Enquanto eu não sou mãe, mas assim, sou madrinha, não sou tia também, mas eu tenho o meu primo, por exemplo, ele pulou essa etapa da infância. Meu primo não foi criança, porque ele cresceu junto com o irmão já estava na adolescência, então ele incorporou os trejeitos da adolescência e aí já entrou... Isso acontece muito também. Sabe? Então, assim, se a gente não orienta, a gente vai perdendo, assim como essa criança. A gente precisou chamar a mãe para conversar, olha, tem alguma coisa acontecendo. E aí fomos verificando o histórico da criança, aí a gente pensa, o professor precisa estar atento a um monte de coisas. Eu comecei a prestar atenção nas conversas dele. Ele tem um emocional fragilizado, mas por quê? Tudo por conta dessa questão de estar imerso ali, sabe, o tempo todo nessa tecnologia. Então, ela é boa, é importante, mas a gente precisa ter um controle disso enquanto aquela adulto. criança que fica no quarto o tempo todo e o pai acha normal porque ele está aprendendo a jogar. Isso que eu ia falar, um pouco ainda, o defensor da tecnologia é só um cuidado, porque são pais também que estão deixando a tecnologia para, de novo, se esconder de alguma coisa. Porque é papel também do pai, da mãe, ou quem for, entender se está muito lá, por que está lá, né? Alguma coisa também está... Tem alguma coisa chamando a atenção mais do que estar comigo, do que sentar à mesa para comer, para conversar. Por que fala com a professora? Porque acontece isso, já aconteceu isso comigo, do aluno chegar e conversar comigo os problemas pessoais, mas ele não conversar com a mãe, de chegar para mim e dizer, tia, eu chego à minha casa, minha mãe está dormindo, se eu for chamá-la, ela começa a gritar comigo e manda eu sair do quarto. Porque eu trabalho o dia inteiro, porque eu estou trabalhando, mas eu estou no plantão. E esse é o ponto que eu te falei. Você vê, essas crianças, elas estão vindo com uma cabecinha diferente. Ela consegue expor. A hora que ela vê uma oportunidade, ela consegue expor. Ela não é... Às vezes eu já falei, pai e mãe, assim, criança não é um bicho acéfalo, não. Ele pensa ele pensa e quando se ele chegou a esse ponto de externalizar... Ele passou por algumas fases, é um pedido de socorro quase. Ele teve uma crise de ansiedade no meio da prova. Prova rolando, ele... Tia, o que está acontecendo? Tia, eu não vou conseguir fazer... Tudo bem, então a gente vai parar agora. Tem segunda chamada, não tem problema. A gente para agora. E aí a gente primeiro vê como você tá. Você vai sair, você vai dar uma volta no corredor, vai pegar água, vai voltar. É isso que você vai fazer agora. Dá um tempo, né? Respira, né? Que a gente fala, respira, e aí é a criança que tinha esse acesso também, porque a que eu falei de abrir braços, ela é de um ano mais novinho. Essa que eu estou falando que teve crise de ansiedade, já tem uns 10, 11 anos mais ou menos. Hoje ele já está no Fundamental 2, mas à época tinha uns 9, 10 anos mais ou menos. E aí era uma criança que também virava a noite jogando, estava ali, que também me sugeria, tia, vê no Google isso, tia. Ah, não dá pra... vejo no Google. Tudo dele era isso. Mas aí quando ele me conta que a mãe, quando ele chegava no quarto, ia para dar um beijinho na mãe, que era isso, ele ia dar um beijo na mãe, olha só. E a mãe dizia, sai daqui. Então... Sim. Ali você percebe porque a criança ela mergulhou aí na tecnologia, né? Então, assim, eu também defendo e gosto bastante, me facilita em muitas coisas, mas eu acredito que precisa ter uma consciência. Tudo tem que ser um meio termo, né, na vida, né? A gente sabe que na vida tudo tem que ter um balanço. É o que a gente brinca, acho que a gente falou outra vez, né? Desculpa avisar pai e mãe, mas dá trabalho, né? É sobre isso. Dá trabalho. Isso. E eu entendo. Imagina um pai... Não vem com receita, não vem com nada. Pode cair na tua mão uma pessoa muito tranquila, como pode cair também na sua mão um filho que é mais problemático. E aí, mais difícil. De novo, né? Você tem uma faixa de pais que eles estão chegando, numa faixa em que eles ainda acham que eles precisam curtir a vida adoidado. Então... só que é pais o principal, esse momento ele é principal para o que vai acontecer dali para frente, né? E é importante assim pensar também que é uma coisa que eu falo, né? A gente não pode romantizar esse processo de ser mãe e pai. Não, é um processo muito dolorido. Muito dolorido. Mas será que não dá para viver nesse meio termo? Será que, olha, tempo de qualidade, eu tenho hoje, sei lá, 30 minutos. É o que eu tenho hoje para ficar com a minha criança. Então, 30 minutos dedicado a essa criança, que é o que eu consigo. Aqui. Esquece o celular. Aí são 30 minutos assim, ó. Sim. E aí a criança... É uma educação própria primeiro, antes até de...
E aí você a criança desumaniza. Ela vai e aí fazer você desumaniza essa criança. Porque você diz para ela que ela não é importante de ser ouvida. Você diz para ela que não é importante ela se colocar. Quando a criança fazia muita metodologia ativa, sala de aula invertida, que é essa ideia das crianças, que era o trabalho em grupo. E hoje tem um nome próprio. Então as crianças vinham apresentar os seus trabalhos. Quando eles vinham... Não, tia, não. Mas você ia ver aquela criança, ela era, assim, sagaz nas redes sociais, sagaz no joguinho online. Mas para poder se expressar, ela não conseguia. Sim, mas é porque ela está por detrás da tela. Exato. Né? A tela é um bloqueio, que ela está ali ela consegue se expressar, mas no tete-a-tete, no olho no olho, que é aquilo que eu te falei, o problema, que é diferente. E tem um segundo que é estar na tela e o que ela está vendo na tela, né? Porque aí também é outra... É muita informação... É um mundo muito simplista, entra, né? Que a dancinha vai resolver tudo. Aí entra a escola também, entrar com novidades, com coisas pontuais, pontos que a criança vá aprendendo coisas novas, mas que sejam direcionadas para alguma coisa. E não só dancinha, TikTok. Então, a gente fala muito do TikTok solta, porque ele está bem em alta, né? Teve o problema da condenação também, porque a gente sabe que é uma rede, uma das redes que mais viciam é o TikTok, né? Mais até do que o Instagram. O Instagram ainda é mais para você se relacionar, mas o TikTok não. É o dedinho passando o tempo todo. Então, se você deixar, até nós adultos, se duvidar, vamos ficar ali o dia inteiro, porque é interessante, é piada, é meme, é um monte de coisa que acontece. E um vídeo atrás do outro. O Instagram, às vezes, entra um anúncio de curso, porque assim, a gente pesquisa essas coisas e não aparece. Agora, no TikTok, não. Um vídeo atrás do outro, o vídeo não para de tocar, então você fica ali, ó, naquele ciclo. E aí, deixa eu ver o próximo. Também não para, né? Vamos pra lá, né? A mente também não para. Aí você para ver um filme, você não tem nem mais saco, porque você quer... Você quer velocidade, né? Passou de 1 minuto e meio, já era. Eu vi aquele filme, Advogada Extraordinária, já tinham me indicado para ver, né? Ela tem portadora de autismo. Gente, que maravilha que é aquele filme. Que lição de vida que é aquele filme. Aí ela fala que ela sofreu bullying, que o pai dela queria tentar resolver o problema dela, mas que ele não ia conseguir porque era assim, isso aí não dá para você. Desculpa, foi sem querer. Foi a frase que ela falou, que ela ouvia o tempo todo. Desculpa, foi sem querer. Botava o pé para ela cair. Deixava derrubar a bandeja. Desculpa, foi sem querer. Que as crianças faziam bullying assim com ela. Então, depois, mais tarde, ela viu como é que era. Ela percebeu. Mas ela falou, a frase que eu mais ouvi na escola foi desculpa, foi sem querer. Até para vocês saberem, né? Você falou, lembrei, o nosso último podcast desse outro foi sobre bullying. A gente falou sobre bullying. Que a gente falou muito sobre isso, né? O bullying, você tem ali duas figuras que são importantes e que infelizmente não são. Você tem quem faz, você tem quem recebe. Que os dois são traumáticos, os dois têm traumas, né? E às vezes quem faz é muito pior até, porque ele está tentando dominar alguma coisa porque ele já está sendo dominado e está sendo massacrado, né? E o de cá, infelizmente, ele não está sendo assistido, ele não está sendo amparado. Então é um reflexo muito importante dessa história para trás, né? Enfim, não é fácil. Por isso que eu volto a dizer, ela trabalha também com palestras, né? Palestras de conscientização, workshops. A MBA Kids e Teens, ela tem uma função de levar o empreendedorismo para a escola, porque as crianças elas estão vindo com essa mentalidade empreendedora. Eles não querem mais ser CLT, nem ser concursados, porque eles acham que vão ganhar mais se eles forem empreender. E talvez até ganhem mesmo. Né? A gente sabe que tem gente aí bombando, né? Ganhando muito. E até é interessante, porque eu também já ouvi de alguns pais aquilo que você falou sobre não, mas eu quero que meu filho seja criança. Mas a gente não está aqui, eu não vou criar nenhum dono de loja, né? Nada disso não. Simplesmente o que a gente leva é uma forma de pensar, de entender o seguinte, você é responsável pelo que você vai executar, fazer. Você pode... a gente discutiu muito na última aulinha agora até com eles, que eles apresentam um trabalhinho e tal, que é o exercício de você ver necessidades, né? Então, todos montaram uma ideia com coisas do seu cotidiano. Eu falei, você viu como é que você começa a olhar e ver que tem oportunidade à sua volta? Isso está faltando. Poxa, eu faço isso aqui todo dia. Aí teve um deles que criou um aplicativo pensou no negócio. Então, não necessariamente mas trabalhar a forma de pensar. Ajuda até os pais também, porque eu já vi várias situações que ajudam os pais a se lançarem. Porque às vezes o filho vê aquela mãe fazendo aquele doce gostoso,
vários tipos de doce. Ele diz, mãe, por que você não vende esses doces? Sim. E aquela mãe está em casa, ociosa, sem trabalhar, sem ganhar dinheiro, sem produzir. E aí o filho, vou fazer. Aí ele leva o docinho para vender na escola, começa a vender, é a mentalidade empreendedora, mas ele levou a mãe dele para uma profissão. Chamou a atenção, mãe, você faz isso bem. Porque às vezes nem a própria pessoa se enxerga fazendo bem, né? Então, assim, é muito importante mesmo a gente trabalhar isso nas crianças, nos adolescentes, né? E nos próprios pais também, né? Porque nós também, né? Evelyn, a gente já está aí chegando no nosso momento, no nosso tempo aí. O que você quer deixar aí de mensagem para o pessoal que assiste a gente aí? Fica à vontade aí para trazer aí o que você achar importante aí de mensagem agora final aí. Nossa, que responsabilidade, né? Então, primeiro eu quero agradecer o convite, né, da IEDA, do MBA. Muito obrigada por estar aqui. Acho que é importante a gente promover esse tipo de debate. Os meus colegas se abram às tecnologias, a gente entende que é realmente mais uma sobrecarga, a gente entende que a gente está fazendo muita coisa dentro da sala de aula, mas se a gente olhar com carinho para as tecnologias, a gente vai perceber que elas podem nos ajudar, sobretudo nessas questões burocráticas. Então, isso que eu deixo. Aos responsáveis, sejam mais parceiros conosco, é um movimento de escuta, porque a gente faz esse movimento de escuta com vocês também, então faz um pouquinho, não são todos, a gente entende, mas faz um movimento de escuta conosco. E aí, repito, não existe um manual para poder maternar, para poder paternar, mas nós estamos aqui para poder criar esse laço, porque na sala de aula, muitas vezes, as crianças elas falam para a gente o que não falam em casa. Então, é isso que eu quero deixar para quem está estudando a pedagogia. Continuem, mergulhem, debrucem de todas as formas possíveis. E para quem hoje está na gestão escolar, que também tem um olhar delicado aí para os profissionais docentes, para que a cada dia mais a gente tenha mais capacitação, mais formação para atender melhor a todas as pessoas que nós recebemos na nossa sala de aula. E uma coisa que é importante, porque eu me intitulo como a mulher dos afetos, então que a gente também possa ter mais afeto ao lidar com o outro, que a gente crie esse mecanismo de escuta, porque a inteligência artificial ela escuta os nossos prompts, mas aquilo que é interno, aquilo que é emocional, só um ser humano pode escutar o outro. Então que a gente possa ser essa via de afeto aí para todas as pessoas que passaram no nosso caminho. Olha, que lindo, hein? É isso mesmo. Muito bom. Escutar o outro, saber que você tem alguém que pode te ajudar e que você também pode ajudar, né? Porque a recíproca é verdadeira, claro, né? Aquela coisa de gentileza gera gentileza, né? Então, assim, vamos ser mais gentis, mais empáticos, vamos tratar nossas crianças como futuros empreendedores, quem sabe, ou futuros médicos, futuros advogados, o que quer que eles queiram ser, que eles sejam por inteiro, né? Que eles sejam com a tecnologia ajudando a eles, mas que eles também saibam olhar a pessoa que está do lado deles. Isso. Porque eles não vão trabalhar o tempo todo com a máquina. Até o próprio desenvolvedor, ele trabalha também com pessoas, porque ele tem que ouvir o que as outras pessoas acham do trabalho dele. Então, ele não fica o tempo todo em frente à máquina, né? Você até falou um negócio engraçado, só... sobre essa coisa do empreendedor, né? E às vezes você fala pai, mas não, eu quero que meu filho seja médico, advogado. Você sabe que hoje é discutido no meio médico, por exemplo, do advogado, então nem se fala. A dificuldade que eles têm, porque na verdade eles têm um negócio. A gente olha para o médico só como médico, mas eles têm um negócio, né? E a maioria não sabe como. Então você tem grandes médicos e você tem um monte de médico que está ralando para caramba porque ele não sabe. Ele não criou essa forma de pensar também em como usar as coisas. Então, o advogado é outro. Advogado, então, nossa. Advogado, a gente só parece que a gente só quer ele quando na pior hipótese, assim, né? Quando, na verdade, ele ajuda para um monte de coisas. O médico a gente vai para prevenir, o advogado não. A gente só vai para resolver o problema. Já depois está que com deu, o problema, a gente chama o advogado, né? Evelyn, muito obrigado. Imagina. Você deu hoje uma aula para a gente de como... A gente não está aqui para brigar, a gente está aqui para se somar, né? Os pais se somam com os professores, com os alunos, né? Com a sociedade. Então, acho que da minha parte também queria agradecer aí, em nome do Sociedade Digital, né, Ieda? Estamos aí, 2025. Nos sigam, compartilhem. A Patrícia vai voltar. Por favor, a Patrícia está morrendo de inveja, vai ficar vendo a gente lá. Mas ela está bem, está lá em Minas, mineirinho lá. Foi passar o Natal com a família. Está comendo Feliz Natal para todo mundo. E um ótimo ano novo também. Exatamente.
né? Tudo de bom. Boas festas, gente. Obrigado, Evelyn. Nada. Obrigado, Ieda. Obrigada. Vambora? Vambora? Acabou? Bora? Acabou. Então, obrigado, gente. Até o próximo. E conforme a Ieda falou, segue, compartilha. Se não Inscreve gostou, no canal. segue, Manda dá para aquela também, manda tia, dá para também, aquela é. tia que você não gosta, não, Isso. manda para todo mundo. Aquela mãe, joga no grupo do WhatsApp. Isso. Joga no boa, né? Uso consciente aí. ó. Uso consciente. Joga lá no grupo do Isso WhatsApp, aí, né? joga. Grande abraço. Um abraço, gente.